do som. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 113. Salmo de número 113. Diz assim o Salmo 113: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá no lar a estéril e dela faz sua feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém. Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, nós nos reunimos mais uma vez nesta manhã. Eu peço que o Espírito Santo, a tua ajuda nesta manhã é a tua graça. Peço que o teu Espírito aqueça os nossos corações, possamos compreender a importância de nós estarmos aqui nesta manhã, para lhe prestar o culto a Deus. Toma a direção deste culto, tira os empecilhos, as barreiras. Sabemos, ó Deus, que todas as vezes que as portas dessa igreja, ou de qualquer igreja, que abre as portas a uma guerra espiritual, nós pedimos a tua ajuda. Conduz este culto conforme o teu querer e a tua vontade. Seja glorificado nesta manhã. Toma os corações, aqueles que enfrentaram lutas nesta semana, problemas. Muitos ainda se encontram preocupados, mas que neste momento o teu Espírito Santo manifeste aquela paz que excede todo entendimento dos nossos corações, para que possamos prestar o culto ao nosso Deus. Ó Deus, como é bom nós estarmos aqui nesta manhã, que seja uma manhã de renovação, de restauração, de um ânimo novo. Abre os nossos olhos para contemplar as tuas maravilhas, ó Deus. Possamos, ó Deus, nesta manhã prestar um culto a Ti com alegria, Te louvar, ó Deus, por tão grande salvação, ó Pai. Pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, pelo novo nascimento, Deus. Ó Deus, que bom que agora nós vivemos na expectativa da Tua volta, Deus. Nós sabemos que em breve tudo isso vai passar, as lutas, os sofrimentos, a morte, o diabo, o pecado, e nós estaremos face a face contigo, Senhor. Não apenas aos domingos ou às quartas-feiras, mas toda a eternidade, diante do Deus vivo, louvando o seu nome e o adorando. Portanto, nesta manhã, entrega esse culto nas tuas mãos, para que o Senhor faça a sua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para o Senhor, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Manter essa série de abertura com louvores da harpa cristã. Os irmãos conhecem esse louvor? Louvem conosco nessa manhã com bastante alegria, amém?
em nós aquela cruz. Declarar a nossa dependência naquele Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. Na verdade, Senhor, o que eu quero dizer, me ajuda, Pai, a confiar em todos os momentos, não só apenas por palavras, Pai, mas efetivamente no dia mau que eu confio, no dia bom que eu confio, não só declarar por palavras, mas efetivamente viver a Tua dependência.
Deus que não apenas faz questão de mostrar toda a sua santidade, mas Ele pede santidade do seu povo. Nos ajuda, Senhor, nesses dias tão difíceis, diante de um mundo tão maligno, Senhor, no nosso dia a dia, conseguimos viver uma vida de santidade. Nós precisamos da Tua graça, da ação poderosa do Teu Espírito Santo, para que ao buscarmos essa santidade nós consigamos, ó Deus. Que ninguém aqui, ó Deus, tenha em mente que isso não é possível, porque em Ti é possível, é verdade, ó Deus, que a santidade completa só será possível lá no céu, mas esse processo começa aqui na terra, Senhor. Possamos a cada dia, ó Deus, crescer um pouco mais em santidade. Nos ajuda, Senhor, toma a igreja do meio nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo a cada dia possa santificar essa igreja pela ação do Teu próprio Espírito mediante as Sagradas Escrituras, irmãos. Que ninguém entre por essas portas não ter essa noção clara que o Deus que nós servimos é um Deus santo. É um Deus santo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Toma cada coração nesta manhã. Toma as lutas dos irmãos, ó Deus. Os dias não são fáceis, mas na verdade para todo filho de Deus nunca foi fácil, Senhor. Mas eu peço a Tua ajuda, a Tua graça no trabalho, ó Deus, no dia a dia, no metrô, quando estamos dirigindo, Senhor, diante das nossas lutas, do desânimo, ó Deus. Ajuda os Teus filhos, mantém os Teus filhos na Tua santa e poderosa presença, Senhor. Renova a igreja do meio, renova a igreja evangélica do Brasil, aviva a Tua igreja. Que haja de fato um avivamento verdadeiro, não algo produzido pelos homens, mas um manifestar poderoso e irresistível do Espírito Santo, que causa santidade na Tua igreja, que causa um desejo extraordinário pela Tua palavra, de estar na Tua presença, que a Tua presença é suficiente para estarmos reunidos prestando culto a Ti. Onde nós não necessitamos de muitas coisas, mas somente a Tua presença efetiva no meio da Tua igreja, Senhor. Faça isso como o Senhor quiser, Deus. Ou venha como um trovão ou como um vento suave. O Senhor é soberano e age da maneira que o Senhor quer. Mas não deixe, Senhor, a Tua igreja prostrada nesses dias. Que ninguém esteja aqui, ó Deus, mecanicamente. Mas que temos de fato, Deus, essa visão clara pela fé, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Portanto, há necessidade de estejamos aqui em santidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Como estamos aprendendo aqui pela manhã, Deus, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas se nós confessarmos o poder, ó Deus, de confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Glórias a Ti. Recebe nesta manhã, Senhor, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Salve de palmas para o Senhor. Glória, glória. Amém. Antes de você sentar, abençoe a vida do seu irmão. Liga essa, deixa no mínimo aí. Se quiser, pode ligar o ar na ventilação. Então, de repente, 24, não sei. Domingo à noite, não ligamos o ar e sinto muito calor, começou a passar aqui e eu preguei no finalzinho do tato, né? Mas Deus é bom. Irmãos, alguns anúncios importantes. Primeiro, nosso batismo. Enfim, decidir, demora às vezes decidir as coisas sobre o evento, mas decidi primeiro domingo de agosto, certo? Se eu não me engano, é dia 1º, né? Então nós estaremos aqui reunidos, vamos fazer aqui mesmo na nossa igreja, por conta desse contexto. Até daria para se reunir no sítio, mas a minha preocupação é com gasto, né? Eu vou explicar, porque nós vamos ter que entrar numa campanha para a pintura dessa igreja. Aí quebrou. Se ficar assim, vê se consegue fixar ele. Nós vamos ter que fazer a pintura dessa igreja, a frente da igreja, a fachada da igreja. Não é somente aqui essa parte, mas é o muro e
tudo aqui dentro, ao redor, vai dar bastante trabalho, vai tirar toda essa parte, são mais de 8 anos, né? Então esse é o momento, né, de nós fazermos isso, né? E vai ser um aperto, né, como sempre tem sido, mas eu vou dar esse passo de fé, mas com prudência, certo? Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos, mas assim, eu vou ser bem tranquilo e sincero como eu sou. Eu sei que está muito dificultoso para todo mundo, está muito difícil. O que a gente vai fazer? Cada um contribua quanto puder, né? Nós vamos ter, são 6 parcelas de 500 alguma coisa, eu prejuízo um trocadinho aí. Então, a partir de agosto, nós vamos começar essas parcelas. Então, para não deixar ninguém constrangido, tem que dar um nome para o contal, dar o valor. Depois, quem quiser, quem puder, manda para o meu zap pessoal o valor que você, se puder, né, vai contribuir, tá certo? Se você não puder, não tem nenhum problema. Se você se comprometer, aí não tem jeito, porque eu vou contar com esse seu valor. Então, mandar agora para o meu zap, em casa, analise, olhe. Mas enfim, vou pagar tudo, não vou ficar triste, né? Aí você manda para o meu zap, pastor, eu vou poder durante 5 meses contribuir com X. Beleza, eu vou colocar você ali no livro da vida ali, fulano de tal, vai contribuir. Tá bom? Então, com tranquilidade. Se você não puder, não tem problema. Não vou ficar chateado. Vocês sabem que eu creio de verdade que Deus é soberano, Ele está por trás de tudo isso. Então a gente precisa fazer, e Ele vai levantar as pessoas, não importa o valor, certo? Para você não ficar constrangido, às vezes fica constrangido de dar um cobreiro, botar um valor de repente pequeno, manda para o seu pastor, que não vai ter constrangimento, vou poder ajudar. Pá, a partir de agosto, né? São 6 meses, se eu não me engano, são 6 meses. E a gente assume esse desafio aí, tá certo? Vai ter um gasto também. Isso, das tintas, né? Do andaime, eu vou gastar quase, não sei, uns mais R$1.000, não sei. Mas a gente precisa fazer, é o momento, para ver se no aniversário da igreja nós estamos prontos também. Paralelo, eu pedi um orçamento dessa madeira horrível que está aí, que é mais barato, e se eu pudesse, nós acertaríamos essa sala, que está horrível, das crianças, mas por enquanto eu e o Rafael vamos ver se a gente consegue tirar o vazamento, enfim, vamos caminhando conforme Deus quer. Mas entenderam aí a nossa campanha? Entenderam certinho? Beleza? Então, a partir de agosto, nós vamos começar aí, né? 6 meses. Então, aquilo que você puder, se você não puder, não há nenhum problema. Né? Não dá para a igreja assumir sozinho, vai ficar um pouco enrolado. Tá certo? E a gente vai... Então, se você já quiser hoje, depois do culto, manda para o meu zap. Ou então, pensa um pouquinho, ora a Deus e... para a gente fazer isso. O nosso batismo, então, é dia 1º pela manhã, né? Domingo, 1º de agosto. São 2 irmãos, nós vamos colocar ali uma piscina ou uma banheira, né? Sabe como é que é mulher? Fui falar com a Simone, ela, piscina? Botou uma banheira bonitinha, né? Vamos ver aí, então, vemos os preços, porque de repente fica guardado por emergência, né? Uma banheira móvel aí, estamos analisando também para fazer esse dia especial aí, vai ser muito especial para a igreja, né? Então, estamos pensando em fazer nesse espaço, tá certo? As vacinas estão avançando. A minha ideia, se tudo der certo, até setembro, de repente outubro, começar com o trabalho com as crianças. Nós temos que analisar e eu tenho que estar com essa sala pronta que está horrível. De repente a gente transfere o berçário para lá, tá certo? E passa para cá a sala com aquele projeto com as crianças. De repente coloca uma divisória no meio, faz 2 salas. A gente tem que ir mexendo para ver. Quarta-feira, nosso culto aqui de oração, intercessão e pregação da palavra. Toda a primeira quarta-feira do mês, não sei se vocês já começaram a perceber, o obreiro Rafael está aqui pregando, é de maneira proposital, né? E eu deixo ele aqui sozinho, para ele conduzir, e é um culto, não é um culto fácil de conduzir quarta-feira. Então, primeiro período eu estou deixando ele aí sozinho, mas depois vamos estar juntos aqui, diante desse culto. Então, quarta-feira ele pregou, né? Eu vi lá de casa, não consegui acompanhar na hora, mas depois eu vi a pregação e Deus tem nos abençoado. Tá certo, irmãos? Então os anúncios são esses. Amanhã,
Amanhã é o nosso primeiro e grande desafio, né? Pagar o aluguel dessa igreja, R$4.200 todo mês. Mas eu creio que Deus certamente, né, vai levantar. Amanhã, segunda-feira, que eu paro para analisar tudo, ver tudo certinho, porque não é só esse, né? É o primeiro, mas tem outros, né? Então a gente tem que puxa daqui, puxa dali. Mas, irmãos, como eu tenho dito, durante esses 8 anos, nunca faltou, né? Nunca faltou. Não temos nada sobrando, começamos o mês do zero, mas quando chega no finalzinho, não é fácil, mas é melhor que seja assim, porque a gente sempre está dependendo de Deus, né? O homem é terrível, quando ele começa a ter muita fartura, ele acaba não dependendo de Deus. Então é isso. Então nessa manhã, muitos têm feito, né, o Pix, TED, transferência, mas se nessa manhã você precisa de um envelope, né, você pode pegar com o nosso obreiro Ricardo aí, tá bom? Ou então depois depositar na salva. Aí. Daqui a pouco vamos orar. Se eu esquecer, me lembre aí, tá? Às vezes eu anuncio e esqueço. Orar pela nossa irmã Mauriceia, teve um AVC, né? Mas até que eu fiquei sabendo ontem, ela ia voltar para casa, não consegui. Tem notícias dela hoje já, irmã Norma? Não, né? Depois eu vou ter que ligar para ela, mas parece que ela estava bem, né? Segundo a filha dela, ia retornar ontem para casa. Então vamos orar por ela. O nosso amigo Rafael já está pedalando, irmãos. Aí, olha aqui. Que bênção, né? Ele estava praticamente paralisado, totalmente paralisado, mas me mandaram um vídeo dele, ele já está fazendo fisioterapia, apareceu ele pedalando, né? Havia até possibilidade dele não voltar a andar, essa doença pode causar isso. Mas graças a Deus, ele já está pedalando, se recuperando, a voz está melhorando, o senso de humor dele voltou, né? Que ele tem esse senso de humor também. E o meu sobrinho Mateus está fazendo o tratamento e vamos continuar orando pelo pai da Marcele, né, que foi acometido pelo câncer. E a irmã Ana me ligou ontem pedindo oração. Ela vai fazer um exame amanhã no rosto, um sinal parece que apareceu, ela está preocupada. Pediu oração da igreja, foi específica, peço oração à igreja, né, por mim, para os médicos, uma direção certa e dar tudo certo. Tá bom? Então vamos orar pelas contribuições e em seguida eu oro por esses pedidos e vocês concordam aí comigo. Se você tiver mais algum pedido, apresente diante de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus, porque no meio dessa pandemia, dessa crise financeira que tem acometido todos, inclusive a tua igreja, eu quero agradecer primeiramente a Ti, ó Deus, que tem nos ajudado a manter as portas dessa igreja abertas. E o Senhor tem feito isso através do teu povo. E eu sei da dificuldade que cada um tem entregue o seu dinheiro. Eu sei que às vezes, a cada mês é difícil, Deus, mas a tua igreja continua fiel. E eu louvo a Deus, louvo a Ti por causa disso. Portanto, continua abençoando cada um. Aqueles que estão preocupados, ó Deus, em perder o emprego, isso pode acontecer, mas eu peço a Tua ajuda, a Tua graça, que o Senhor mantenha o trabalho, a fonte de renda de cada filho Teu. Abençoa, não somente nessa área, ó Deus, financeira, mas na saúde também, ó Deus, e em toda a família. Obrigado, ó Deus, pelas contribuições que têm entrado aqui na nossa igreja. Também toca nos corações, ó Deus, para que possamos entrar nessa campanha em agosto, para que possamos, ó Deus, pintar a frente dessa igreja. Nós precisamos de Ti. E queremos também, ó Deus, Te agradecer pela vida do Rafael, que está se recuperando a cada dia. Obrigado, ó Deus. O Senhor tem ouvido as nossas orações no sentido de agir ao nosso pedido. Toma o Mateus também, ó Deus, está fazendo esse tratamento. Toma o pai da Marcele, que está nesse tratamento difícil. Abençoa a família, toma o coração dela, de toda a família. Senhor, toma a nossa irmã Ana, que vai fazer um exame amanhã, dá sabedoria aos médicos, acalma o coração dela, ela estava bem nervosa. Acalma, ó Deus. Toma a nossa irmã Mauriceia, que sofreu um AVC, mas parece que ela está bem, graças a Ti. Continua com ela, cuidando dela, Senhor. Eu entrego cada irmão aqui presente, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor continue cuidando de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você já colocou uma contribuição aí na salva,
Amém. Vamos dar continuidade à nossa exposição no livro, nas cartas de João. E hoje, 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Bom dia, pessoal da live. Eu nem falei hoje com o pessoal da live, sempre tem alguém aí fiel. Bom dia. Deixa eu beber um pouco d'água. 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos fechar esse bloco nessa manhã. 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim o texto sagrado: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, precisamos, ó Deus, da Tua graça nesta manhã. Peço que o Senhor torne os ouvidos do Teu povo aguçados para ouvir a Tua voz. Eles possam ouvir e guardar no coração todo aprendizado, ó Deus, que nós estamos tendo aqui através dessas cartas tremendas, que tem sido divisor de águas, ó Deus, na vida daqueles que de fato são crentes ou não. Portanto, peço a Tua ajuda, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, autoridade, intrepidez, sabedoria, para que eu possa ser claro na exposição das Sagradas Escrituras, e que nesta manhã o Teu povo seja abençoado por Ti, através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, João, ele continua fortalecendo a fé das suas ovelhas, né? Ele continua nessa batida, continua sendo repetitivo, mas esse é o alvo dele. João continua repetindo alguns critérios que para a sua audiência, para que eles se autoavaliem, né? E também avalie os falsos profetas, avalie os falsos mestres. Então, os critérios que João deixava claro, eles se autoavaliavam, né? E avaliavam os falsos mestres. Esse é o propósito de João também. Portanto, ele diz aqui no versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Bom, na parte A desse verso, é muito importante entendermos bem. Quando João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, João está querendo dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o Deus encarnado, que era 100% homem, 100% Deus, o Salvador, o Redentor, que veio como um homem, como ser humano, em carne, que esteve entre nós. Então é isso que ele está deixando claro. João aqui já está combatendo os falsos mestres, que não criam dessa maneira, não acreditavam. Eles não criam que Jesus era o Cristo, eles não acreditavam nisso. Eles não criam como nós estamos mostrando aqui. Portanto, João está mostrando com isso que eles não eram nascidos de Deus. Eles não eram crentes de verdade. Agora, quem crê dessa forma, o João também está deixando claro, é nascido de Deus, ou seja, é regenerado, nasceu de Deus, recebeu uma nova vida, é um crente de verdade. Esse crer, aqui está um ponto muito importante. Às vezes nós lemos, né, o crer na Bíblia, mas esse crer não é uma simples declaração. Eu creio em Jesus, né, eu creio que Jesus é o Cristo. Não é simplesmente falar isso. Ou então levantar a sua mão depois
né, que o pregador faz o apelo e fazer tal declaração. Não é isso. A pessoa pode levantar as suas mãos como resposta, ao apelo do pregador, e isso ter sido feito por emoção, às vezes por pressão, porque tem pregadores que botam uma certa pressão, às vezes criam uma certa emoção, mas não é isso, não é esse crer. Por exemplo, se eu perguntar lá fora, para muitas pessoas, se elas creem que Jesus é o Cristo, se explicar um pouquinho, muitas vão dizer que sim. Eu creio que ele é o Cristo. O Messias é isso? Eu creio que ele é o Messias, que ele é ungido. Mas também tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que dizem que creem, mas também é de boca para fora. Também existem. Esse crer tem que ser compatível com o novo nascimento, ou seja, com essa nova vida em Cristo. Por exemplo, abra aí em 1 de João 3,9. Eu toda hora cito esse verso em várias pregações, mas vamos ser repetitivo como João. 1 de João 3,9. A maioria de vocês já deve ter esse versículo gravado, pintado, marcado aí. Olha um bom exemplo aqui do que eu estou falando. 1 de João 3,9. Diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, como sempre tenho dito, infelizmente, ainda peca. Mas não vive na prática do pecado, esse é o ponto. São duas coisas totalmente diferentes. Nós ainda infelizmente pecamos, sofremos influência do pecado. Agora, aquele que nasceu de novo, aquele que é convertido, não vive na prática. É isso que João deixa claro. E esse verso, que lemos agora, paralelo com o primeiro do capítulo 5, que nós lemos no início, poderia ficar assim: todo aquele que crê é nascido de Deus. No texto original aqui que nós lemos, não tem o crer. Mas se eu colocasse assim: todo aquele que crê e é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus, faz o mesmo sentido. Porque crer está relacionado ao nascer de novo. Amém? Na verdade, irmãos, o novo nascimento precede esse crer. É antes, ou seja, nós só cremos em Jesus quando primeiro nascemos de Deus, somos regenerados. E essa é uma boa, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, quando você crê, seja levantar as suas mãos ou vir à frente, como às vezes acontece, se isso de fato foi algo verdadeiro, se você creu e se arrependeu, é porque antes houve o novo nascimento. Então, é compatível. Então isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o tecladinho no fundo ali da pregação não gera isso, não gera. A música que mexe com as nossas emoções depois da pregação, alguns colocam no meio da pregação, não gera isso. Na verdade, gera falsos crentes. A igreja pintada de preto com a luz quebradinha também não gera isso. Mas somente o Espírito Santo pode gerar vida em um miserável pecador, um vil pecador, e ponto final. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Portanto, se alguém, falando aqui de igrejas, não estou falando mal, estou falando o que acontece, pintam a igreja de uma cor X para criar uma emoção, e se a pessoa se converter lá, não foi a cor, mas foi a ação poderosa do Espírito Santo, que pode agir também em qualquer lugar. Amém? Então nós recebemos vida de Deus, ou seja, nascemos espiritualmente, e aí então nós cremos e nos arrependemos. Então primeiro você nasce espiritualmente. Quando você crê e se arrepende, é porque houve primeiro esse novo nascimento. Por isso que João diz na parte A do versículo 1 do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. É nascido de Deus. Se não é nascido de Deus, não crê em Jesus, não crê que Ele é o Cristo. João está mostrando isso. E entender isso responde algumas dúvidas. Por exemplo, quando eu era jovem,
Lá na igreja nós tínhamos o hábito de, após o culto pela manhã, já ia visitar os hospitais. Na minha juventude, a gente acabava o culto pela manhã, ia visitar os hospitais. E muitas vezes nós chegávamos lá e tinha uma pessoa moribunda, estava ali e a gente queria pregar o evangelho, ele não queria. Ou a gente fazia o apelo, você quer, né, entre aspas, aceitar Jesus? Ele não quer. Quantas e quantas vezes? É porque se não houver essa ação poderosa do Espírito Santo, a pessoa não reage positivamente. Não vai ser o seu estado, né, que vai causar isso. Tem que nascer de novo. Tem jovens que nasceram na igreja, mas quando chegam a certa idade, porque na verdade ele nasceu na igreja, mas não nasceu de Deus. E às vezes os pais têm dificuldade para entender isso. Às vezes os pais se cobram. Se você de fato, o nosso papel como pai é ensinar, é trazer para a igreja, é orientar em casa, é orar com ele. Mas só Deus pode gerar vida na vida dos nossos filhos. Amém? O que muitos não entendem é que uma pessoa morta espiritualmente, ela não ouve, espiritualmente falando. Não ouve. Ela não vê espiritualmente falando. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, João 3,3, ele diz o seguinte: em resposta, você conhece bem esse texto, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entender o reino. Esse é o sentido da palavra. Por isso que quando o visitante que não conhece a Cristo entra por essas portas, muitos deles ouvem o evangelho, mas somente com os ouvidos naturais. Está aqui sentado, ouve tudo com os ouvidos naturais. Pois os ouvidos espirituais não funcionam, pois o homem espiritual está morto. Ele não consegue compreender. Por isso que ele não entende o que está sendo dito, pois o seu entendimento espiritual para as coisas de Deus está morto. Portanto, ele precisa receber vida. Ele precisa nascer de novo. E então os seus ouvidos espirituais começam a ouvir, o seu entendimento espiritual começa a funcionar. E agora então, conscientemente, entendendo o que está sendo pregado, ele crê e se arrepende, sem ninguém ficar mandando, se converte. Eu lembro uma vez, quando eu era garoto, agora não era nem jovem, era garoto, eu numa igreja que minha mãe pertencia, na hora do apelo, o diácono ficou: vai lá, filho, se converte, vai lá, é a hora. Ou então aquela questão: abaixa a sua cabeça, né? Abaixa a cabeça, porque de repente vai ficar com vergonha. Não tem isso não, irmãos. Quando o Espírito Santo gera vida em nós, é algo extraordinário. Você crê. João está dizendo para a sua audiência: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Está vendo esses falsos profetas? Eles não são nascidos de Deus, eles não creem em Jesus, eles não acreditam na humanidade de Cristo. Esses falsos mestres nem creem em Jesus, que Jesus é o Cristo, e muito menos são nascidos de Deus. João está mostrando isso. E eles não creem porque não são nascidos de Deus, não são salvos. Como é importante nós entendermos a questão do novo nascimento. Quando eu entendi isso, as pregações ficaram mais tranquilas, porque quando a gente não entende isso, aquela pregação evangelística, né, fica algo desesperador para o pregador, porque ele fica pensando: no final eu tenho que fazer o apelo, e se não vier ninguém aqui à frente? Se ele não vê, porque o Espírito Santo não gerou vida. O meu papel é pregar o evangelho. Amém? Portanto, para você saber se de fato você é crente de verdade, e aqui eu trago para a igreja, se você crê de verdade em Jesus, primeiro, veja se você nasceu de novo. E como saber? Comece o 1 de João 3,9, que diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Comece a fazer um autoexame, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, ele não pode viver no pecado. Por que ele não pode? O texto diz: porque é nascido de Deus. Aqui está um critério, irmãos. Você tem que olhar para dentro de si: eu infelizmente ainda peco. Mas você
fica constrangido, você fica triste, você se arrepende. Você é crente. Agora, pecar deliberadamente, sem arrependimento, sem tristeza, é um critério. Agora, não considere pecado no verso apenas o que você considera pecado. Pecado é tudo desagrada a Deus. Tudo desagrada a Deus. Portanto, se você vive continuamente, deliberadamente, sem nenhum constrangimento diante de Deus, uma vida que não agrada a Ele, em desobediência, na prática do pecado, você não é nascido de Deus. E, portanto, você não é crente, você não é salvo, você precisa urgentemente de Jesus, você precisa crer em Jesus, e para isso você tem que nascer de novo. Como é bom você entenda isso. Amém? Parte B do versículo 1 ainda, de João, 1 de João capítulo 5, parte B. Ele diz na parte A: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. João é muito repetitivo, ele tinha terminado esse argumento no capítulo anterior, mas ele toca de novo no assunto. Ou seja, ele volta ao tema anterior do capítulo 4. Pois o que João está dizendo é o seguinte: todo aquele que ama a Deus, ama também os que dele foi gerado, ou seja, ama o seu irmão em Cristo. É o que ele está dizendo na segunda parte. E todo aquele que ama o Pai, que ama a Deus, ama também ao que dele foi gerado. Então, se você ama o Pai, é automático, João está mostrando, também ama aquele que foi gerado por ele. É incompatível não amar o irmão. Amém? João está relembrando o que ele disse lá atrás, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o amar aqui, o irmão, é perdoar o irmão mesmo quando ele erra com você. É esse amor que a gente está tratando. É perdoar mesmo quando ele te faz mal. É se preocupar com o irmão. É respeitar o irmão da maneira que ele é. Tem irmão que é difícil de lidar com ele? Tem que respeitar. Às vezes eu sou uma pessoa difícil, tem que saber lidar comigo também. Ajudar os irmãos nas suas necessidades. Ou seja, é algo prático, é amar o irmão, não é algo opcional. É isso que as pessoas não entendem. Amar o irmão não é algo opcional, mas sim um mandamento. Onde é que está escrito isso? 1 de João 3, 23. Acompanha aí, para você ver que você não tem opção, né? Mas é um mandamento. 1 de João 3, 23. Volte um pouco. João é muito repetitivo, ele volta nesse tema de novo. 1 de João 3, 23, ele diz: este é o seu mandamento. Qual que é o mandamento? Ele diz: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. No versículo 10 desse mesmo capítulo, João ele pega pesado. 1 de João 3,10, João diz mais: desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus, olha só, e quem são os filhos do diabo. Aí ele vai mostrar agora quem são e quem não são. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, consequentemente procede do diabo. E agora ele fecha o argumento no versículo: e também quem não ama seu irmão. Quem não ama o irmão não procede de Deus, procede do diabo. Olha como é que isso é sério. E talvez muitos fiquem assustados com a declaração de João, porque a grande verdade é que esse tema, amor, não é muito pregado na igreja, e nós muitas vezes fugimos da prática desse mandamento na igreja, e ficamos assustados: será que eu pertenço ao diabo? Pois eu não consigo amar nesse nível. Calma. João sabe que todo filho de Deus tem esse amor. E aqui está o detalhe: um amor que não é seu, um amor que não é humano, mas sim de Deus. Pois esse amor é fruto do Espírito Santo que habita em todo crente.
Portanto, não fiquem desesperados, pois se de fato você é um filho de Deus, esse amor, fruto do Espírito Santo, se manifesta naturalmente na vida de um filho de Deus. Como? Através de uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui tem outro problema. Porque geralmente, quando a gente fala de uma vida cheia do Espírito Santo, as pessoas pensam que é algo absurdo. É algo extraordinário. Mas não é, irmãos. Todos que estão aqui, que são filhos de Deus, podem ter essa vida cheia do Espírito, que seria uma vida influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Nós só temos que buscar essa vida cheia do Espírito Santo, para que esse fruto se manifeste naturalmente. Então, o que pode estar acontecendo muitas vezes, você de fato é crente, o fruto está em você, só que ele não se manifesta. Comece a buscar uma vida controlada, cheia do Espírito Santo, e você vai ver esse fruto naturalmente na sua vida. Meus irmãos, na verdade, o que seria comum em nosso meio é que todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Essa é a regra, não o contrário. O que temos visto no meio da igreja hoje não é normal. O normal para os filhos de Deus é serem cheios do Espírito Santo, influenciados por Ele. Por isso que Paulo dá a seguinte ordem aos crentes de Éfeso, e se estende a nós também. É isso que Deus espera de nós. Efésios 5:18, ele diz: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Esse deixe-se encher, ele está mostrando que você não fica na passividade, né? Quem controla a nossa vida é o Espírito Santo. Quem influencia a nossa vida é o Espírito Santo. Mas você não fica na passividade, você tem que orar. Você tem que buscar a Deus, você tem que ler as Escrituras, você tem que buscar a vida de santidade. E esse controle vai acontecendo naturalmente na vida do irmão. Então, meus irmãos, nós precisamos amar os nossos irmãos, independente do seu jeito, independente das dificuldades que existam, pois se somos crentes de verdade, é natural que esse fruto do Espírito se manifeste entre nós. E às vezes o diabo tenta colocar que isso é algo absurdo, né? É algo difícil. Não é. Isso é o normal, isso é o que Deus espera da sua igreja. Por isso, por conta disso, João diz na parte B do versículo 1: e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Amém? Agora, talvez você ainda, como eu disse, não esteja vivendo isso em sua vida. Mas se você é crente de verdade, é possível sim amar nesse nível o seu irmão. Amém? João no versículo 2 a 3, ele vai mostrar que fazer isso, que amar o seu irmão, não é algo pesado, porque certamente naqueles dias, assim como muitos hoje pensam que amar o irmão nesse nível é algo pesado. Mas ele diz no versículo 12: assim sabemos que amamos o Filho de Deus. Olha que interessante. Como é que você sabe também que você ama o Filho de Deus? João fala: amando a Deus. Para João é incompatível amar a Deus e não amar o seu irmão, né, que você está vendo ali. Então isso é incompatível. Então ele diz: olha, assim sabemos que amamos o Filho de Deus, primeiro, amando a Deus. Segundo, obedecendo aos seus mandamentos. Porque quem obedece aos mandamentos não magoa o irmão, não faz o mal contra o irmão. Então João diz primeiro, amando a Deus, depois, e obedecendo aos seus mandamentos. Mandamentos gerais, tá certo? E no caso aqui o próprio amor. Versículo 3: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ou seja, todos vocês podem praticar esse amor. João aqui se refere, como eu disse, aos mandamentos do Senhor de uma maneira geral, mas principalmente a esse mandamento, pois como já vimos, já lemos aqui em 1 de João 3:23, e este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então é como se João estivesse dizendo: os mandamentos do Senhor
não são pesados, inclusive amar o irmão. Então eram questões que João certamente estava tratando na igreja. Isso é o que eu ouço hoje, né? Quando se fala amar o irmão nesse nível, isso é difícil. Eu não sou Jesus, mas não pense dessa forma. Então entendam que esse amor nós temos que manifestar, pois é um mandamento, não é opcional. Também entendo que esse amor não é seu, mas é fruto do Espírito Santo, que habita em você e que se manifesta através de você, por meio de uma vida cheia do Espírito Santo, influenciada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Vida essa que deve ser vivida por todos os filhos de Deus, é algo comum, deveria ser comum no nosso meio. Amém? Versículo 4. João diz, veja que os temas, eles se completam. O que é nascido de Deus, falando do novo nascimento. Olha o que ele diz, irmãos, olha o que ele diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que João está dizendo aqui para a sua audiência, meus irmãos, e que se estende a nós também, crentes do século 21, é algo animador. Olhe para esse versículo, é animador, é renovador, restaurador. É algo que nos encoraja a continuar caminhando nesse mundo no qual não pertencemos, mas ainda vivemos nele. Ele diz na parte A, o que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, João está dizendo para eles, João está fazendo a seguinte afirmação: os filhos de Deus, os salvos, os crentes de verdade, os nascidos de Deus, vencem o mundo. Olha que notícia maravilhosa! Ou seja, eles vencem o sistema desse mundo. Eles vencem as lutas desse mundo. Eles vencem os falsos mestres. Eles vencem o diabo, eles vencem o pecado. Olha que notícia maravilhosa, irmãos. Não temos coitadinhos aqui, não. Temos vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Se erga nessa manhã. Portanto, meus irmãos, o Filho de Deus, o crente de verdade, o salvo, o nascido de Deus, é um vencedor diante desse mundo. Essa é a grande realidade bíblica. Agora, existe uma guerra que é diária. É diária. Nós temos um inimigo, Satanás, que está ao nosso derredor. Ele tenta de todos os lados. Esse mundo nos gera aflições. Portanto, nós temos que lutar. Vida cristã não é aquela vida, legal, na beira da praia. Não, é luta. Mas o fato é, nós sabemos que a vitória é certa, irmãos. A vitória é certa. E por que a nossa vitória é certa? João ainda explica no versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Ou seja, nós somos vitoriosos por causa da nossa fé. E no versículo 5, João explica melhor que fé é essa. Veja o que ele diz no versículo 5. Quem é que vence o mundo? Ele pergunta, quem é que vence o mundo? Aí ele diz, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Meus irmãos, João está apresentando mais um critério. Qual? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é o que vence o mundo. Do contrário, não consegue vencer o mundo. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. João é categórico, somente, mais ninguém, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, o crente de verdade vence o mundo, vence os falsos mestres, os falsos ensinos. Aí tem outro lado da moeda. Pois quem é vencido pelo sistema desse mundo, seduzido por esse mundo, inclusive seduzido pelos falsos mestres, não crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, não é convertido, não é salvo.
Se alguém é vencido pelo mundo, não é convertido, não é salvo, porque nós temos a fé que vence o mundo, Jesus Cristo. Só vence o mundo e seus valores quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Então, meus irmãos, nessa manhã, devemos fazer a mesma pergunta que João fez para a sua audiência: quem é que vence o mundo? As suas paixões, o pecado que aumenta cada dia nesse mundo. Meus irmãos, está difícil ver série na Netflix, né? Eu me amarro em filme. Eu estava vendo uma série, eu não vou nem dizer o nome para não influenciar, mas eu tinha que ver assim, ó, passando. Porque o enredo é interessante, era algo bem jovial, eu queria estar por dentro. Mas, pelo amor de Deus, algo assim terrível. Então, quem é que vence o mundo? Suas paixões, o pecado que aumenta a cada dia nesse mundo. Quem? Os nascidos de Deus, os regenerados, os crentes de verdade, os que creem que Jesus é o Filho de Deus. Então a boa notícia é essa: você tem conseguido vencer, mesmo com dificuldade, esse mundo, seus valores contra Deus, o pecado que cresce nele a cada dia. Você é crente de verdade. Se você está aqui há 8 anos nessa igreja lutando, às vezes não está muito bem, mas está firme no Senhor, você é um crente de verdade. Pois João é categórico: o que é nascido de Deus vence o mundo. Por outro lado, se você já jogou a toalha, se você diz, é impossível viver nesse mundo e não vivê-lo. Eu não consigo resistir às paixões desse mundo. Eu não consigo resistir ao nível de pecado que existe lá na minha faculdade. Eu não consigo vencer a pecaminosidade desse mundo. Eu não consigo vencer os seus valores que são contra Deus. Você precisa reavaliar sua vida com Deus, pois provavelmente você não é convertido, você não é salvo, porque João diz, versículo 4 e 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora, estamos falando, como eu disse, de uma guerra. Pois enfrentar esse mundo e os seus valores dia a dia, para nós, é uma verdadeira guerra, irmãos. É uma verdadeira guerra. Guerra essa que você pode até se ferir, pode até pensar em desistir. E me refiro às feridas causadas pelo pecado que nos cerca dia a dia, pois ainda, infelizmente, sofremos a influência do pecado. E às vezes, infelizmente, nos ferimos, mas pelo fato de você ser um nascido de Deus, e por conta disso, crer que Jesus é o Filho de Deus, você não será derrotado. Pelo contrário, a sua vitória está garantida. Glória a Deus, irmãos. E conseguir vencer este mundo e toda a malignidade que há nele é um sinal claro, é um critério que fica muito claro de que você é nascido de Deus. Tem irmãos aqui que são convertidos desde o nascimento, desde quando eu era pequenininho, a minha esposa, a minha cunhada. Estão aí enfrentando as lutas do dia a dia. E se estão conseguindo vencer, mesmo que muitas vezes dá vontade de desistir, é um sinal de que você é nascido de Deus, irmãos. Não deixe que o diabo fique com blá 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 no seu ouvido. Faça uma autoavaliação. Fica muito claro que você é salvo, que você é crente de verdade e que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Portanto, diante do que ouvimos nessa manhã, temos a oportunidade de mais uma vez fazer uma autoavaliação, para saber se de fato somos crentes de verdade ou não, salvos ou não, se cremos de verdade que Jesus é o Filho de Deus ou não. E que Deus os abençoe. Amém? Possamos meditar
refletir, chegar em casa, analisar. As nossas pregações estão sendo gravadas agora, está toda no canal da igreja, e que você possa refletir sobre tudo que foi dito nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque se você tem conseguido vencer o pecado, os valores desse mundo, os falsos ensinos, as guerras espirituais, mesmo que você não esteja tão forte, mas você tem conseguido vencer, é porque de fato você é nascido de Deus, porque de fato você é crente de verdade, você é salvo, você nasceu de novo. Isso é uma ótima notícia. Obrigado, Senhor. Obrigado, agradeça a Deus por essa ótima notícia que João nos dá, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, também a amar o nosso irmão. Possamos, ó Deus, ser controlados pelo Teu Espírito, influenciados pelo Teu Espírito, ó Deus, para que possamos de fato amar o nosso irmão, e aí de fato declarar que amamos a Deus, porque é incompatível dizer que ama a Deus e não ama o irmão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Obrigado. Porque nós temos a fé que vence o mundo. Essa fé em Cristo Jesus. Se você de fato é salvo, nasceu de novo, por mais que o mundo ofereça suas paixões, por mais que o diabo tente nos atingir, muitas vezes ele nos atinge, mas o fato é a vitória nossa, no nome de Jesus. Senhor, continua trabalhando na Tua igreja através dessas cartas, que esses critérios fiquem gravados nos nossos corações, para que quando naqueles momentos que Satanás se aproxima para dizer você não é crente, você não é salvo, você possa ter os critérios bem vivos em você, e você responder para ele: eu sou convertido, eu sou salvo em Cristo Jesus. Não estamos falando de uma vida perfeita, mas de uma vida consciente de que de fato você nasceu de Deus, e que a cada dia estamos caminhando nesse caminho chamado santidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O que eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo crave cada exposição dessas nos nossos corações, para que continuemos, ó Deus, caminhando dia a dia, passo a passo, guerra a guerra, até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nessa manhã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Fale com seu irmão antes de sair. Bom dia, o pessoal da live. Se você for contribuir com a campanha a partir de agosto, mande para o meu zap o valor que você vai poder. E se você não puder, não há nenhum problema. Que Deus abençoe rica e abundantemente.